Transformar-se o amador em coisa amada, por virtude do muito imaginar. Eu não tenho mais, pois, o que desejar, pois tenho em mim a parte desejada. Eu gosto demais desse trecho. Luís de Camões, grande poeta renascentista português. Acho esse poema especial e usei em vários momentos da minha vida, momentos muito especiais da minha vida. E acho que ele cabe muito bem nesse momento. Transformar-se o amador em coisa amada, ou seja, você agora é o objeto da adoração. Por virtude do muito imaginar, de tanto que eu sonhei, não tenho mais, pois, o que desejar, pois tenho agora em mim a parte desejada. Eu vivo de forma introspectiva o valor que eu tanto sonhei. Isso é muito perfeito. A gente está vivendo esse momento agora com a realização deste sonho que é o TV Enem. E acho que cabe muito na sua vida também. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Existem momentos lindos na vida. O primeiro beijo, a primeira vez que você ouve "eu te amo". Existem momentos especiais, como o primeiro dia na escola. Mas vou dizer uma coisa para você. Não tem momento tão forte quanto o primeiro dia na universidade. Você vai ver, você está muito perto de viver isso, muito perto. Agora tem um caminho para trilhar, né? Então vamos estudar. Então eu queria te dar uma dica. Assista às aulas assistindo. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Concentrado, fazendo suas anotações. Cara, você está na sala de aula, só que seu professor está lá na TV, está lá nas redes sociais, né? Está nas plataformas, você está na sala de aula. Assista assistindo, concentrado, anotando, deixando claro o que é importante para que você possa viver esse dia na universidade, primeiro dia do resto da sua vida, para mudar realmente sua existência de verdade. Paz, luz para você e boa aula! Fala, meus amores, tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, que acompanharei vocês ao longo de todo esse projeto. Projeto que tem início nessas primeiras transmissões da TV Enem, essa parceria entre a TV Alba e o Escritório do Pensamento, entidades extremamente comprometidas e responsáveis, que ambicionam propor caminhos, estabelecer rumos, a fim de que você possa realizar os sonhos que habitam esse lindo coração, essa nobilíssima alma, a alma merecedora da realização de todos esses sonhos. Bem, nos encontraremos ao longo de alguns encontros para desmistificarmos um pouco essa máxima que ocupa o itinerário comum. O senso comum, muitas vezes, reproduz algo que de verdade nada tem. Alguns afirmam que a filosofia é a área que, com ou sem a tal, o mundo seria igual. Isso é um descompromisso com o conhecimento autêntico, um conhecimento enraizado, um conhecimento ocupado daquilo que pode e deve oportunizar-nos chances de boas reflexões, caminhos emancipatórios, caminhos que nos possibilitem não só estarmos no mundo, mas conscientes do nosso estar no mundo. O nosso primeiro encontro, o de hoje, ele começa com uma provocação bem interessante. Falaremos um pouco sobre a origem da filosofia. No que se refere a Enem, essa aula está totalmente construída à luz do que nós chamamos de competência 1, habilidades de 1 a 5. Lembrem que o INEP propõe em cada área do conhecimento competências e habilidades necessárias para discutirmos temas, refletirmos sobre estes temas e também solucionarmos questões que abordem problemáticas trazidas no universo do contexto ou do tema geral ali abordado. No que se refere à origem da filosofia, é bom lembrarmos que a filosofia tem data e lugar de nascimento. Convencionou-se dizer que a filosofia nasce habitualmente entre os séculos 7 e 6 a.C. E aí a filosofia nasceu em regiões bem distintas e com características também bem distintas. A filosofia nasce na Índia, China, Pérsia e Grécia. Talvez alguém tenha então pensado, mas por que eu nunca estudei a filosofia da Índia, a filosofia da China e a filosofia da Pérsia? Porque durante toda a minha formação escolar, acerca de conteúdo da filosofia, eu apenas estudei a filosofia cujo arqué é a Grécia. Bem, a resposta é muito simples. É que na Índia, na China e na Pérsia, a filosofia se confundiu com filosofias de vida, ou seja, tornou-se caminhos de espiritualidade. Mas, Isaac, esses caminhos não são importantes? Extremamente importantes.
mas ocupam-se da subjetividade do sujeito. Na Grécia, diferentemente dessas localidades, a filosofia gradualmente, eu vou repetir pela importância disso, a filosofia gradualmente foi se separando das narrativas míticas e assumiu uma narrativa racional, sistemática, acerca da realidade. Olha a importância disso. No seu nascimento na Grécia, diferente das regiões da Índia, China e Pérsia, a filosofia não se ateve a buscas espirituais. A filosofia inclinou-se em um caráter objetivo, generalizante, de tentar encontrar respostas sistematicamente. Por isso estudamos a filosofia da Grécia, porque ela deixa de ser uma área de conhecimentos subjetivos e passa a ser uma área que ambiciona uma interpretação holística, objetiva, racional e possível de ser explicada. Interessante para a gente observarmos que nesse contexto do seu nascimento, a filosofia, ela, no mundo grego, gradualmente se distancia dessa explicação mitológica por compreender duas características centrais do mito. O mito, ele sempre busca fora do mundo explicações para o mundo. E o segundo ponto, eu não preciso comprovar, enquanto narrador mítico, aquilo que eu defendo. No seu nascimento, o mito ele busca no sobrenatural explicações para o natural, e a confiabilidade que eu tenho no narrador faz com que eu cegamente acredite naquilo que ele propõe. Isso é interessante porque a filosofia, tomando um caminho diferente a esse, deixando de ser crença cega e ocupando-se de um caráter objetivo, caracteriza-se pelo fato de buscar na natureza a origem do mundo. E o segundo ponto, o filósofo, ele precisa justificar e convencer, não pela confiança ou credibilidade que goza perante quem escuta, mas através de comprovações objetivas aquilo que ele defende. Darei um exemplo que acredito que poderá muito colaborar na nossa compreensão. Se eu encontro um narrador mítico e lhe pergunto qual a origem do mundo, certamente ele me diria: Gaia, a Terra, e Urano, o céu, formavam uma só realidade. À proporção que o tempo foi passando, a brisa da discórdia habitou entre eles, separando-os para sempre, formando desta maneira terra e céu. E se eu interpelasse o narrador mítico e questionasse: como você pode me provar isso? Ele me diria: ué, quem lhe fala sou eu, e eu sou uma voz de autoridade, cabe a você acreditar. Observem, ele busca fora do mundo explicações para o mundo. E o segundo ponto, ele não precisa comprovar o que diz, porque a confiança está diretamente ligada à confiabilidade que eu tenho em quem narra, e isso leva a uma crença inquestionável acerca desse princípio. Já a filosofia, cujo primeiro filósofo foi Tales de Mileto, filósofo da natureza, um pré-socrático, ele dirá que a origem do mundo é a água. E eu então perguntaria: mas Tales, como você pode me justificar a ideia de que a água é a causa causal de tudo que existe? Tales então me diria: muito simples, tudo que é vivo é composto por água. E ele me dá exemplos baseados na observação, baseados no critério das experiências sensoriais. Tales me diz: se eu tiro uma folha de uma árvore e rasgo essa folha, depois de um tempo eu encontrarei nessa folha uma seiva, água. Essa mesma folha, depois de dias no chão, quando amassada, ela se resume a pó. Tales vai dizer que tudo que é vivo é úmido, tudo que é morto é seco. Se eu mantiver um canto úmido na minha casa, depois de um tempo, algum tipo de vida ali brotará. Se esse mesmo canto for desprovido de contato com a umidade, não terá vida. Observem a diferença. Tales busca na natureza uma explicação para o mundo, enquanto o mito busca fora do mundo. E o segundo ponto, a confiança na crença mítica dar-se-á pela credibilidade de quem narra, e em Tales e nos outros filósofos, a confiabilidade está vinculada diretamente à possibilidade da comprovação do que é narrado. É interessante que, tecnicamente, podemos começar a dominar alguns termos. O primeiro, quando falamos em natureza, falamos em physis, que lembra a ideia de física, aquilo que é sensorialmente alcançável. Outro ponto importante, quando falamos sobre a origem desse elemento,
causador de tudo o que há no mundo, podemos usar o nome arqué, que significa origem, começo, princípio. Em última análise, diríamos, o nascimento da filosofia na Grécia foi o abandono do olhar mítico, cosmogonia, para o gradual nascimento do olhar filosófico, cosmologia. Olhar mítico busca fora do mundo explicações para o mundo. A confiabilidade na crença que eu tenho em quem narra. Na filosofia, cosmologia, eu busco na physis a causa causal do mundo através de um elemento presente na natureza, e a confiabilidade não está em quem narra, mas na possibilidade de comprovação do que está posto. Bem, guardem isso, não esqueçam, decore. Decorar, guardar no coração para não esquecer. Todas as questões de Enem ou dos principais vestibulares que apontarem na direção do nascimento da filosofia, questões essas ocupar-se-ão dessa relação. Mito, cosmogonia. Filosofia, cosmologia. Um beijo no coração. No próximo encontro voltamos para tratarmos um pouco desta relação do nascimento da filosofia ali na Grécia. A chegada ali na Ásia Menor, dessa experiência tão encantadora de encantar-se com a natureza, com a physis, tentando encontrar nela respostas para todas as questões que nos ocupam. Até lá! Olá, queridos alunos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer enorme estar dividindo essa telinha aqui com vocês. Sou o professor Elan, professor de Química. Gostaria de aproveitar também a oportunidade de agradecer o convite feito pelo Escritório do Pensamento, TV Alba e o professor Ricardo Carvalho. Turma, essa participação aqui tem um gosto especial para a minha pessoa. Há 10 anos atrás, eu estava no lugar onde você se encontra hoje, sentado, assistindo uma videoaula, assistindo exatamente as aulas do telecurso. E nesse momento, os professores que ali estavam me fizeram sentir o desejo de sonhar, a vontade de crescer. E hoje eu estou do outro lado da telinha e estarei tentando fazer o mesmo com vocês. Então, não vamos perder mais tempo e olha, a partir desse momento você será chamado de um futuro aprovado. Então, vamos entender um pouco mais sobre a Química? Futuro aprovado? Vamos falar um pouco agora da disciplina de Química? Química é simplesmente uma disciplina fantástica, encantadora. A Química está presente em todo o seu dia a dia, desde quando você acorda, escova os seus dentes, no banheiro, quando você está na sala e agora, onde eu me encontro, na cozinha da minha casa. Temos aqui algumas substâncias como óleo, água, sal de cozinha, famoso NaCl, álcool gel. Temos aqui um bolo que minha noiva preparou hoje bem cedo. Aqui uma banana. Vamos entender que a química é uma ciência que é destinada ao estudo da matéria. O que exatamente da matéria? As suas propriedades e transformações. Olha, vamos ver o que acontece se nesse copo eu colocar um pouco de água e um pouco de óleo. Perceba que a água e o óleo apresentam características diferentes, propriedades diferentes. Por quê? Porque elas duas não se misturaram. E isso na química nos permite classificar essa mistura como uma mistura heterogênea. Já já vamos fazer um esqueminha no quadro com uma síntese de tudo isso que estamos aqui fazendo na prática. Agora, se nesse copo eu coloco aqui um pouco de água e coloco um pouco de sal de cozinha, NaCl, perceba que apenas com o movimento, o sal se dissolve na água, formando assim uma mistura uniforme, o que podemos classificar como mistura homogênea. Agora, imagine o seguinte, que eu faço isso aqui, olha, imagine que eu estou aqui de olho fechado e tenho aqui um copo com água e um copo com álcool.
pelas propriedades gerais da matéria, já vamos fazer um esqueminha que temos as propriedades gerais e as propriedades específicas, eu não consigo distinguir pelas propriedades gerais qual é o copo com água e qual o copo com álcool. No entanto, por meio das propriedades específicas, um exemplo, as propriedades organolépticas. Olha, opa! Eu sei, eu reconheço de longe o que é isso aqui. Aqui é o álcool. Então, pelo cheiro, que é uma propriedade organoléptica, eu consigo distinguir qual o copo com água e qual o copo com álcool. E quando misturamos água e álcool, olha o que acontece. Uma mistura homogênea, porque apresentam as mesmas características. Então, conseguimos perceber propriedades de substâncias diferentes, como NaCl, como álcool, como óleo, além de que as transformações estão presentes demais no nosso dia a dia. Esse bolo foi feito após uma transformação química, com o uso de um fermento. Eu comprei essa banana na feira, ela estava verde. Após alguns dias, ela ficou aqui amarela. Sofreu um processo de amadurecimento. Então, futuro aprovado, vamos fazer um esqueminha no quadro agora para fazermos uma síntese de tudo isso? Então, aguardo você já. Olá, futuro aprovado. Aprendemos na prática, no visual, muita coisa de química, mas vamos esquematizar agora a teoria para você aplicar na sua prova do Enem? Então vejamos, a química é uma disciplina linda, fantástica, maravilhosa. Ela é uma ciência que estuda a matéria. Tio Elan, o que é exatamente da matéria? A química estuda as propriedades da matéria e as transformações da matéria. Tio Elan, e o que seriam essas propriedades? Olha, temos as propriedades gerais, que são propriedades que não permitem distinguir uma substância de uma outra. Por exemplo, quando tínhamos lá o copo com água e o copo com álcool, as propriedades gerais, como compressibilidade, não é possível, extensão, elasticidade, não é possível separar, dizer qual era o copo que tínhamos água e qual era o copo que tínhamos álcool. No entanto, essa separação pode ser feita quando estudadas as propriedades específicas. Dentre das propriedades específicas, temos as propriedades químicas, as propriedades físicas e as propriedades organolépticas. Por exemplo, pelo cheiro, conseguimos distinguir quem era o copo com água e quem era o copo com álcool. E pela combustibilidade, a capacidade de pegar fogo, conseguimos também distinguir qual era o copo com água e qual era o copo com álcool. Então, essas propriedades são estudadas nesses conjuntos, propriedades gerais e propriedades específicas. Já as transformações, temos as transformações físicas, por exemplo, quando a água estava entrando em ebulição. É um exemplo de propriedade física, porque a água não está mudando a natureza da matéria. A água continua sendo água. Já o amadurecimento da banana é uma propriedade química, porque a mudança na natureza da matéria está ocorrendo reações químicas. Então, olha, química é uma ciência que estuda a matéria. O que é da matéria? Suas propriedades e transformações. Mas o que seria matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria é formada por pequenas partículas, denominada de átomos. E quando há a combinação de átomos iguais ou de mesma carga nuclear, haverá a formação dos elementos químicos, os 118 elementos que temos na tabela periódica. Quando há combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, temos agora as substâncias. Encontramos tantas substâncias lá na nossa cozinha. E essas substâncias podem ser simples, quando são formadas por apenas um único elemento químico, e compostas, quando são formadas pela união de pelo menos 2 elementos químicos. Exemplo, a água
e o sal de cozinha NaCl são exemplos de substâncias compostas. E quando há combinação das substâncias, seja uma substância simples com uma composta ou entre a combinação de duas substâncias compostas, temos agora a formação de uma mistura. E as misturas podem ser homogêneas. Quando misturamos água e sal, formou-se uma só fase. Era totalmente uniforme. Então, homo significa igual. Temos uma única fase, portanto, uma mistura homogênea. Quando misturamos água com óleo, tínhamos duas fases, não está totalmente uniforme. E nessa situação, teremos assim uma mistura heterogênea. Então, futuro aprovado, nesse bloco aprendemos os conceitos iniciais, os conceitos básicos da química. E tenho certeza que vocês irão mandar muito bem no Enem aplicando esses conceitos aprendidos nesse bloco, tá bom? Um beijo, um abraço e encontro você em breve. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que dificilmente vai ficar de fora desse Enem e dos próximos também, o coronavírus, porque essa é a atualidade e será por muito tempo de todo o mundo. O coronavírus trouxe pra gente a maior crise humanitária do século XXI. Desde o início do século XX, não acontecia uma pandemia, ou seja, uma mesma doença tomava conta aí de vários países do mundo ou de todo o mundo ao mesmo tempo, como aconteceu agora com o coronavírus. Em 1918, foi a gripe espanhola, que continua sendo o evento pandêmico que mais matou pessoas. Porém, daqui até a aplicação do Enem, pode ser que o quadro mude e que o coronavírus se torne em números pior. A gente espera que não. Claro, o que o coronavírus traz de consequências para o mundo? Algumas situações que são pontuais, como o isolamento, o lockdown, ou seja, o fechamento total de serviços e de circulação de uma cidade. E traz também consequências que podem ser perenes, ou seja, que podem durar muito tempo ou até a vida toda. São mudanças na nossa forma de se comportar, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com a comunicação, a tecnologia, investimentos em saúde, preocupação com a ciência, algo que de certa forma era até renegado, colocado num patamar muito menor do que deveria aqui no Brasil. A nossa relação com as ordens mundiais, financeiras, políticas, economia é bastante afetada. Aqui no Brasil, por exemplo, foi necessária a aprovação de um orçamento de guerra, ou seja, um orçamento especial para conseguir investir dinheiro no combate ao coronavírus. São muitos aspectos em torno desse tema que podem ser abordados, mas para quem vai prestar o Enem, uma coisa precisa ficar muito clara: é necessário separar o que é fato do que é especulação, do que é opinião. Por quê? Questões objetivas são baseadas em fatos, ou seja, se você responde com especulação e com opinião, você erra. Já a redação é dissertativo argumentativa, ou seja, baseada em suas opiniões. Mas para você fazer uma boa redação argumentativa, suas opiniões precisam ser embasadas em fatos reais e não fatos inventados ou o que você acha que aconteceu. Então veja só um exemplo. A pandemia do coronavírus começou na cidade de Wuhan, na China, onde foi registrado o primeiro caso. Isso é um fato. Cloroquina funciona ou não? Agora é especulação. Quem é o culpado? Opinião e especulação, questões que estão em investigação. Como tudo que é novo pode mudar a qualquer hora numa velocidade muito alta. Então, é preciso prestar atenção e se informar com veículos de comunicação de confiança, os tradicionais, de diferentes linhas, para que você saiba o que é fato do que é opinião e consiga fazer uma boa prova. Até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dino Carvalho de História e estamos hoje juntos aqui para falar um pouco sobre a história do Egito Antigo. Muito bem,
A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a localização dessa região. Nordeste da África, banhada pelo rio Nilo e coberto por um grande deserto, que é o deserto do Saara. Já dizia um grande grego chamado Heródoto de Alicarnasso: o Egito é uma dádiva do Nilo. Foi graças à presença desse caudaloso rio que ajudou o Egito a florescer como uma brilhante civilização, uma das maiores da antiguidade oriental. Historicamente, esta região, o Egito Antigo, ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte, chamada de Antigo Império, que foi o momento em que foram construídas as grandes pirâmides, como por exemplo as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. A fase do Médio Império é a fase das invasões estrangeiras sobre o Egito, principalmente os Hicsos. Portanto, foi um momento em que os egípcios eles foram submissos por ação estrangeira. E o Novo Império é a fase em que finalmente esses egípcios conseguem se organizar, se reestruturar e expulsar os estrangeiros, tomando conta novamente de suas terras. O primeiro monarca, o primeiro rei de um estado unificado no Egito, chamava-se Menes. Ele foi considerado o faraó unificador. Conseguiu unificar, juntar os 2 grandes reinos, o do Alto Egito, que era na região da nascente do rio Nilo, e o Baixo Egito, que era a região do delta do Nilo. Portanto, conseguiu juntar as 2 regiões, unificar e se tornou o primeiro faraó de um estado unificado. Como era formada a sociedade egípcia? No ápice dessa pirâmide social estava exatamente a figura do faraó. Este rei, este monarca, e que era também tido como uma divindade. Ele era o Horus vivo na terra. Ele era um deus vivo. Portanto, se ele era o rei e era um deus, era uma monarquia teocrática. Teo, Deus, cracia, poder. Numa pirâmide social, abaixo do faraó, estava exatamente toda a nobreza e a classe sacerdotal. Abaixo da classe sacerdotal estavam a casta militar e a estrutura de organização do Estado. Em destaque, eu quero falar para vocês sobre a ação dos escribas, que eram funcionários públicos responsáveis pela cobrança de impostos e também pela escrita do Egito, que eu falarei logo adiante para vocês. Abaixo dos funcionários públicos estavam a imensa maioria da população, composta pelos camponeses. E lá no Egito, esses camponeses eles eram chamados de felás. Abaixo dos felás estavam os escravos. Tinha escravos, mas não era o modo de produção. O modo de produção era asiático, com servidão coletiva. Então, a forma de trabalho que vai caracterizar é o trabalho do camponês, sujeito à ordem do faraó. Todas as terras pertenciam ao faraó. Logo, a religião egípcia, ela era politeísta. Vários deuses, tinha um deus mais importante do que outros, tá? Porém, teve um momento da história do Egito que foi adotado o monoteísmo. Durante o governo do faraó Amenófis IV, ele rompe com o politeísmo e instala o monoteísmo, ao culto do deus Atom. Tanto é que ele próprio muda de nome e passa a ser chamado de Akhenaton, que queria dizer Atom está feliz, Atom está satisfeito. A escrita do Egito, ela tinha 3 formas. Existia a escrita hierática, muito simples. A escrita demótica, meio complexa. E a escrita hieroglífica, a hiper, mega complexa. E era exatamente essa escrita hieroglífica que se tornou a oficial.
até porque poucas pessoas tinham acesso a essa escrita. E aí, agora eu retorno para a ação dos escribas, que eram os responsáveis principais pela escrita. Então, os escribas eram os principais responsáveis pela escrita hieroglífica. Essa escrita só foi decifrada no século XIX, em 1822, quando soldados de Napoleão Bonaparte, em sua campanha no Egito, descobriram uma pedra chamada Pedra da Roseta e levaram para a França. Lá, um estudioso chamado Jean-François Champollion, ao avaliar essa Pedra da Roseta, consegue decifrar as escritas que ali estava em grego, em hieroglifo e em demótico, e aí ele conseguiu decifrar finalmente a escrita hieroglífica. A sociedade egípcia era uma sociedade de regadio, portanto, fundamentalmente baseado no rio Nilo. Quando nós falamos de religião, nós temos que lembrar também que era uma sociedade que acreditava em vida após morte. Por isso, eles faziam as mumificações, porque era necessário preservar o corpo para que ele pudesse retornar à vida em um outro momento. As pessoas que morriam iam para um tribunal, que era o tribunal de Osíris, e lá seria julgado pelos seus atos. Caso fossem absolvidos, poderiam retornar à vida no dia do juízo. Uma questão interessante que fala também da arte. Quando nós falamos de arte, nós lembramos de escultura. E o principal símbolo da escultura do Egito eram as esfinges, que eram seres híbridos, metade animal, metade homem. E, obviamente, há de se falar da arquitetura, que tinha uma hierarquia, inclusive econômica, que eram as pirâmides, as mastabas e os hipogeus, por uma questão financeira, né? Poucas pessoas tinham condições de construir as suas pirâmides, então somente pessoas de alto escalão tinham essas prerrogativas. As pirâmides eram uma arquitetura mortuária. O grande objetivo era guardar o corpo do morto para aguardar a vida eterna. E assim, nós temos também de identificar o grande legado dessa civilização. Eles eram excelentes médicos, eles eram excelentes astrônomos. Por que excelentes médicos? Porque a medicina? Porque eles mexiam com mumificação. Então eles tinham conhecimento de características do organismo humano. Eles eram excelentes astrônomos, porque eram preciso observar as estrelas para controlar, prever as cheias dos rios, a cheia do rio Nilo, a cheia, momento em que o mar Mediterrâneo poderia avançar um pouco mais sobre suas terras. Portanto, estes, além, obviamente, da química, será da álgebra, será um grande avanço e um grande legado dessa civilização. Uma civilização, pessoal, que até hoje traz inúmeras ideias, idealizações, filmes, literatura sobre eles. É uma civilização que realmente traz e alcança sonhos múltiplos a todos nós. Um grande abraço a todos vocês. Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula hoje será Teoria dos Números. Dentro desse conteúdo vamos abordar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Olha só, vamos começar com a definição de máximo divisor comum. Então, dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior de seus divisores comuns. Então, por exemplo, o número 60 e 18, cada um deles tem os seus divisores. O máximo divisor comum é entre esses divisores aquele que é o maior. Se você for parar para encontrar todos os divisores de cada um, para depois verificar qual deles é o maior, você vai perder muito tempo.
Eu sugiro que vocês utilizem as fatorações simultâneas. Como é que funciona esse processo de fatorações simultâneas? A gente vai colocar os dois números, um do lado do outro, e vai fatorar simultaneamente. Lembrando que na fatoração, os números que vão entrar após esse traço aqui são números primos, que nesse caso vai dividir de maneira comum os dois. Então, o primeiro primo que divide os dois simultaneamente é o 2. 60 por 2 vai dar 30 e 18 por 2 vai dar 9. Observe que não é novamente por 2, apesar do 30 ser, mas o 9 não é. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, o próximo primo que faz isso é o 3. Então, 30 por 3 vai dar 10 e o 9 por 3 vai dar 3. Bem, nesse caso, não existe mais número que divide o 10 e o 3 ao mesmo tempo. Nesse momento, a gente vai finalizar e vamos dizer que o MEDC entre os números será 2 vezes 3, ou seja, o produto desses números aqui que você encontrou na fatoração, ou seja, 6. Então, entre todos os divisores de 60 e todos os divisores de 18, o maior divisor comum é o número 6. Beleza? Então, esse é o processo. Vamos agora falar de MMC. Dado 2 ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor dos múltiplos naturais comuns diferente de zero. A gente não vai considerar o zero, porque o zero ele é um múltiplo universal, ele é múltiplo de todos os números. Então, é o menor diferente de zero. Como é que funciona? Imagine que eu queira calcular o MMC entre 6 e 8. Vou utilizar novamente o processo das fatorações independentes. Então, eu vou pegar o número 6, vou pegar o número 8 e vou fatorar simultaneamente. Nesse caso, no caso do MMC, os números que vão entrar na fatoração, esses números que vão ficar do lado de cá, eles têm que dividir pelo menos um dos números. Então, o número 2, nesse caso, divide os dois, ótimo. 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Ainda é por 2, tá? O número 3 que não divide, você repete. Então, aqui continua 2. Ainda é por 2, não pelo 3, tá? Então, eu vou repetir, mas pelo 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, não dá mais para dividir 1, tá certo? O próximo primo é o número 3. 3 por 3 vai dar 1 e aqui vai dar 1. A gente finaliza toda vez que esses resultados finais aí serão iguais a 1, né? Então, a gente agora multiplica e vamos encontrar que o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso botar 2 ao cubo, tá? Vezes 3. Sabendo que 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 3 vai ser 24. Beleza? Então, esse é o MMC. Vamos agora ver uma aplicação dentro da prova do Enem. Olha só. O gerente de um cinema, vamos lá, o gerente de um cinema fornece atualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos na sessão vespertina e 320 ingressos na sessão noturna. Tá? Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, ou seja, aquela escola não pode receber 2 ingressos, ou melhor, ingressos para mais de uma sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, tá? Não vai ter escolas que vai receber mais ingressos do que outra, mesma quantidade. E não haverá sobra de ingressos, ou seja, no processo da distribuição, no processo da divisão, então o que é que você pode afirmar? Que não vai ter sobra, tá certo? Todos os ingressos serão distribuídos. A pergunta da questão é o número mínimo de escolas que serão contempladas. Bem, nesse caso, existe uma pista importante e essa pista eu vou colocar como dica. Quando o problema sugerir uma divisão extrema, utilize um MEDC. E onde é que está no texto dizendo que a divisão é extrema? No momento que ele fala que vai distribuir ingressos de maneira que não tenha sobra. Então, é a maior divisão possível. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de escolas do turno vespertino, a quantidade de escolas do turno noturno e vou calcular o MEDC desses ingressos, né? Então vamos lá, nós temos aqui 400 ingressos para o vespertino e 320 para o noturno e vou fatorar aqui esse número. Então vai ser por 2, 200 e 160. Toda vez que o número é par, você divide por 2, tá? Então você tem aqui 100 e aqui você tem 80, ainda é por 2. Que vai ser 50 e 40, ainda é por 2, que vai ser 25 e 20, agora não é mais por 2. O próximo primo que vai dividir os dois ao mesmo tempo é o 5. Então, 25 por 5 é 5 e 20 por 5 é 4. Agora aqui não dá mais para dividir. Bem, encerramos aqui e a gente, ao multiplicar esses números, vamos lá, 2 vezes 2
dá 4, vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 5, eu posso dizer que esse MDC é 80. Mas o que significa 80 para a questão? Significa que cada escola vai receber 80 ingressos. Bem, esse 5 é a quantidade de escolas vespertinas que vão receber os ingressos e esse 4 é a quantidade de escolas do noturno. Como a questão está querendo saber o total de escolas, a gente vai somar e o resultado vai ser 9. 9 aparece exatamente na letra C. Legal? Beleza. Agora vamos para essa outra questão. Olha só, 3 cometas se aproximam do Sol a cada 20, 24 e 28 anos. Vou dar uma destacada nisso aqui que é importante. Se o último ano em que todos estiveram próximo do Sol foi em 1914, foi a última vez que eles estiveram próximo do Sol, o próximo ano em que isso deverá ocorrer é, olha só, toda vez que o problema sugerir a ideia de simultaneidade, ou seja, nesse caso, a simultaneidade está exatamente no processo de se encontrar. Novamente vão estar próximos quando? Quando é que novamente vão estar próximos? Tá? Então, a dica é, quando o problema sugere simultaneidade, encontros, você utiliza o MMC. Então, eu vou pegar aqui a 20, 24 e 28 e vou fatorar, ok? Vou fatorar. Então, nós temos aqui, vamos fatorar. Lembrando que na fatoração do MMC, aqui você tem, vamos botar aqui, né? O cometa A, o cometa B e o cometa C. Vamos chamar assim. A fatoração eu vou colocar números que dividem pelo menos um deles, tá? Então, o 2, nesse caso, né, vai dividir todo mundo. Vai ficar 10, 12 e 14. É uma divisão por 2, hein? Aqui ainda é por 2, observe. 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. E 14 por 2, 7. O 6 ainda é. Então, eu vou botar o 2. O 5 eu vou repetir. E o 7 também, tá? Que não divide. Mais 6 por 2 dá 3. Aí não é mais por 2, agora é por 3. O 5 repete. O 3 por 3 dá 1 e o 7 repete. Agora é por 5, né? Então aqui vai ser 1. 5 por 5 dá 1. O 1 repete e só falta agora o 7. O próximo número que vai dividir é exatamente o 7, né? Então se você colocar o 7 aqui, ó, né? Aqui eu vou repetir, né? Então 7 por 7 vai dar 1. Então aqui, ó, 1, 1 e 1. E nós finalizamos exatamente aqui. Para você encontrar o MMC, tá? Para você encontrar o MMC, basta você multiplicar esses números aqui. Vamos multiplicar de baixo para cima? Olha só. 7 vezes 5 dá 35. 35 vezes 3 dá 105. 105 vezes 2 dá 210. Vezes 2 dá 420. 420 vezes 2 dá 840. O que significa 840 para a questão? Significa que esses cometas vão estar próximos do Sol de forma simultânea a cada 840 anos. Se eles estiveram próximos do Sol em 1984, a próxima vez basta a gente somar com 840. Vamos lá então? 0 mais 4, 4. 4 mais 8 dá 12, vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18. Coloco 8 e vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. A próxima vez que os 3 cometas vão estar próximos do Sol será em 2824, alternativa letra D. Então, galera, espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, eu sou Hanna, professora de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre as 3 áreas que envolvem as ciências sociais, que é a ciências política, a antropologia e a sociologia. As ciências sociais é uma área de conhecimento, uma área de estudo que visa conhecer o passado, o presente e um provável futuro que a gente venha a viver. Assim como os filmes científicos, né, que apresentam carros voadores, entender se isso realmente pode ser uma realidade ou não. Ela visa estudar as organizações e o desenvolvimento das diferentes culturas, comunidades e sociedades, o modo operandi de cada uma, como cada uma vai se desenvolver, de que modo a gente vai vivenciar as tradições e a modernidade, assim como a pós-modernidade que é o que a gente está vivendo hoje, né, século XXI. É uma ciência que busca compreender as relações do convívio de uma determinada sociedade.
Porém, isso não é tão simples de se analisar. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um isolamento social. No passado, a gente não podia imaginar que essa seria uma realidade. Então, as pessoas elas estão vivendo sobre uma nova dinâmica, sobre uma nova regra, sobre novas culturas, como, por exemplo, a gente antes ia num show para assistir Ivete Sangalo. Hoje a gente tem assistir as lives, né? Que é uma nova forma de interação que as pessoas começaram a conviver diante dessa nova realidade que a gente está vivenciando hoje. Diante disso, aí faz-se essa divisão entre o que é o estudo da sociedade, de como ela se organiza, o que é o estudo dos poderes, que é como vai estar organizado o Estado, por exemplo, e como a cultura ela é vivenciada por cada indivíduo, certo? Ou pelas suas comunidades e populações, né? O Brasil tem uma cultura, os Estados Unidos têm outra, os índios têm uma cultura totalmente diferente da nossa, mesmo vivendo no mesmo território que a gente. Então esse estudo é da antropologia. Primeiro a gente vai falar sobre as ciências políticas, né? Desde a antiguidade, os clássicos, o ser humano criou mecanismos de poderes para poder garantir a vivência de alguma organização social, para estruturas sociais, né? Para que se organizasse os poderes e as pessoas vivessem sobre a melhor ordem possível, né? E aí, quem começa a analisar e a pensar essas questões? Primeiro Aristóteles e Platão, que eles demonstram um interesse maior em compreender o que é essa organização política, o que é esse ser político que as pessoas podem vivenciar. Durante o Renascimento, tivemos filósofos teóricos como Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, e nesse livro ele estudou como os governantes deveriam agir para ter um governo que fosse de fato efetivo para as populações ou para a população. E ele define vários modelos de governantes, daquele mais autocrata ao mais liberal, e como é que essa ordem política ela vai sendo organizada diante de um governante mais autoritário ou de um governante mais liberal. Hoje, no governo, a gente tem um governante que é mais autoritário. Então, como é que as pessoas vivenciam essa autoridade? E se fosse um governo mais liberal, como é que as pessoas iam estar vivenciando essa nova lógica política que se mostra para as pessoas, né? Aí, no século XVII, a gente nota a importância de teorias como as teorias de Hobbes, por exemplo, que ele defendia uma política mais absolutista. O que é, então, essa política absolutista? Ele defendia que você precisava de um monarca no poder, e esse monarca ele teria o poder absoluto sobre qualquer órgão. Por exemplo, vamos supor que o Brasil estivesse vivendo um regime absolutista. Você teria um rei que ele dominaria e comandaria todos os órgãos que a gente tem hoje, que funcionaria de forma independente, né? Ele estaria acima do parlamento, estaria acima do Congresso. Isso é um regime absolutista. O rei ou o monarca, ele dominaria todos os poderes, tudo passaria por ele, pela aprovação dele, sem necessariamente esses poderes estarem envolvidos, conversando e dialogando de forma dinâmica. No século XVII ainda, né, a gente tem um outro escritor inglês que se chama John Locke, que ele defende o liberalismo político, que é o completamente oposto ao que o absolutismo acredita. O liberalismo político acredita que cada homem tem o direito natural à vida e à liberdade e à propriedade, né? Afinal de contas, eles pensavam que para você ter, de fato, um poder nas mãos, você precisava ter propriedade. Então, ele queria essa liberdade. Totalmente diferente do absolutista, já que o rei ia comandar tudo. Na política liberal, o cidadão é livre para escolher, livre para viver as condições e o meio social em que ele estava inserido. Não necessariamente teria uma pessoa legislando em cima da decisão de uma população. Mais para frente, no século XVIII, a gente tem os teóricos do iluminismo francês, que aí surgem os autores como Montesquieu e Voltaire, que ficam responsáveis pelas novas renovações de teorias políticas. Eles já estavam pensando em um Estado mais justo, que expandisse a cidadania, que o número de pessoas
eles já começam a pensar em um Estado mais democrático de direito, onde as pessoas seriam iguais de direitos e de deveres. Essa é a importância das ciências políticas, é você pensar que existem várias formas de governo, elas fazem parte da vida do indivíduo e a gente vai conviver com essas escolhas de poderes a depender de quem está regindo um país, um estado, um governo, por exemplo, né? A antropologia não. A antropologia, ela estuda a cultura, o lugar, as tradições, a linguagem, e aí pode ser física, biológica, social, cultural ou linguística. Ah, mas por que linguística? A gente não fala, todos nós não falamos português? Sim, mas cada região e cada lugar ela vai ter um dialeto diferente. Por exemplo, se a gente pensa na região Nordeste, o Nordeste tem um dialeto muito próprio desse lugar. Se a gente vai para a região Sul, eles vão ter um outro dialeto e tem palavras que às vezes a gente nem conhece, porque cada lugar cria uma forma de se comunicar diferente. E essa linguagem, ela precisa ser aprendida e entendida por quem, pelo convívio, né? Pelas pessoas que estão passando pelos lugares. Isso é muito interessante, porque a cultura ela não é algo estática, que está ali parada e você entra e não muda o formato, a organização disso. Você está inserido nesse lugar e você começa a vivenciar as coisas que esse lugar está lhe dando. A sociologia, ela surge, é uma ciência que visa classificar as formações sociais, comunidades e agrupamentos humanos, né? Mas quando é que essa ciência passou a ser importante? A partir do século XIX, a partir do século XV, a sociedade europeia passou por muitas mudanças. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial no século XIX. E, primeiro, surge o capitalismo, em sua forma mais primitiva, que era o mercantilismo, né? O que é esse mercantilismo? Os estados, eles começaram a ser formados, a ficarem unificados e começaram a traçar acordos comerciais, estabelecer rotas para compra e venda de produtos. Isso muito precário, sem nenhuma regulamentação, enfim. Depois que a gente começa a ter esse movimento, há um fortalecimento de uma classe específica, que é a burguesia. Porque, afinal de contas, alguém estava patrocinando essas viagens, essas mudanças de lugares, né? Então, a burguesia ela começa a se fortalecer. Com esse fortalecimento da burguesia, a gente tem essas novas formas de de navegar, a gente observa a colonização dos povos portugueses, principalmente, né, dos portugueses, espanhóis, mais pra frente os ingleses, em terras americanas, asiáticas, na África e na Índia. E aí, a partir desse contato, vão surgir novas relações. E essas novas relações é o interesse do estudo da sociologia, né? Mais tarde, com as novas revoluções que vão surgindo, principalmente com a Revolução Industrial, que muda completamente a lógica com que as pessoas estavam vivendo no período. No início do século XIX, a produção industrial ela tomou conta dos grandes centros, como Londres e Paris, por exemplo. E aí as pessoas começaram a sair do rural e migrarem para o urbano, que se chama êxodo rural, que é essa mudança do campo para a cidade. Então, nessa mudança, novas relações foram surgindo. Só que o fracasso das revoluções foi tão grande que muitas instabilidades surgiram na sociedade. E aí, isso resultou de esvaziamento político, um cenário de instabilidade política, de violência, de fome, de desordem social. E a partir dessa desordem social é que o estudo da sociologia passa a ser importante e passa a ser significativo para a gente compreender como a estrutura e o convívio social vai determinar as nossas relações diante do comportamento dos indivíduos que estão vivenciando o momento da época, porque afinal de contas, assim como a antropologia, a sociedade ela não está estática e parada, esperando as coisas acontecerem, ela está em constante movimento. E é assim que funciona essas três vertentes, a antropologia, as ciências políticas e a sociologia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam, fiquem em casa. A gente ainda está em isolamento social. Esse é um momento muito importante de adoecimento agora, né, por conta desse novo coronavírus. Muito obrigada. Até mais.
Então, me conte aí como foi. Assistiu concentrado? Fez suas anotações? Maravilha, é o caminho para o sucesso. Agora lembre, além da TV aberta, nós estamos também nas TVs a cabo. Estamos também nas grandes plataformas, né? Nos canais das redes sociais, nos perfis das redes sociais e na nossa plataforma tvenem.com.br. E vamos trilhando esse caminho para o sucesso, como dizia Camões, lembra do poema? Transformar-se o amador em coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho mais, pois, o que desejar, pois tenho em mim a parte desejada. E se nela minha alma está transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois com ele sua alma está ligada. Um grande abraço, paz, luz para você e até a próxima.